Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, 7 de junho. Você vai ver aqui no Band Cidades, primeira edição, a campanha para incentivar a doação de sangue. O número de voluntários diminui quando chega o frio. São José dos Campos confirma a primeira morte por gripe na cidade. A vítima é um idoso que não se vacinou. E tem agenda cultural com dicas para o final de semana. Esses são os nossos destaques. Seja bem-vindo. As baixas temperaturas afastam os doadores de sangue dos bancos da região. Para mudar essa realidade, acontece neste mês a campanha Junho Vermelho em todo o país. A iniciativa quer sensibilizar voluntários para a necessidade desse ato de solidariedade. A Bruna saiu de casa para uma consulta médica, mas resolveu passar também pelo banco de sangue e repetir o ato de solidariedade que pratica desde os 18 anos. É muito bacana, né? Porque a gente sabe da necessidade e uma bolsa dessa pode ajudar muita gente, não é uma pessoa só. Então faz muito bem, doar sangue faz bem. Até que para uma manhã fria de sexta-feira, a sala de captação do Banco de Sangue de São José dos Campos estava cheia. Mas isso é raridade nesta época do ano. Basta as temperaturas caírem, que acontece o mesmo com as doações. Chega a reduzir em 20%. Por isso, assim como em todo o país, o local realiza a campanha Junho Vermelho para chamar os doadores. O frio, na verdade, é um momento talvez o mais delicado para os bancos de sangue como um todo, primeiro porque ele inibe as pessoas de saírem de casa, então tem uma queda no comparecimento das pessoas no serviço, e segundo porque ele traz consigo algumas doenças que impedem, mesmo que momentaneamente, mas impedem a doação, como o resfriado, a gripe, renite, bronquite, e que na verdade traz um maior número de pessoas que enfim não vão poder doar. O Serviço de Hemoterapia de São José tem o maior banco de sangue da região. As bolsas coletadas pela instituição abastecem 37 hospitais e clínicas do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Como o número de doações normalmente cai em junho, desde março o Banco de Sangue vem chamando os doadores para evitar que o estoque fique baixo agora. E deu certo. Atualmente ele está com 1.200 bolsas, que é a quantidade considerada satisfatória. Mesmo assim, é fundamental que as pessoas continuem doando para que a situação, pelo menos, se mantenha desse jeito. A gente precisa dessa demanda de doação plena para que não venha comprometer a longo prazo os nossos pacientes. Então, a gente tem um número importante de transfusão e precisa contar com a ajuda da população. Sabendo do problema enfrentado pelos bancos de sangue nesse período, a empresa que o Claudemir trabalha fez uma campanha interna para incentivar os funcionários. Quem fizer a boa ação ganha um dia de folga além do permitido por lei e mais um café da manhã especial. Ele veio, mas por outra recompensa. O melhor ensinamento é o exemplo, com toda certeza. E a gente faz com uma alegria, uma felicidade tremenda mesmo. É uma necessidade do ser humano contribuir, somos seres que necessitam contribuir um com o outro. É uma alegria mesmo. No Brasil, apenas 1,8% da população tem o hábito de doar sangue, número abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 3% e 5% dos habitantes de cada país. A Bruna, que você viu no início da reportagem, atua como uma multiplicadora para mudar essa realidade. Além de ajudar quem precisa, também divulga o ato nas redes sociais para que mais pessoas façam como ela. Colocando nas redes sociais, usando hashtags relacionadas à doação de sangue, a intenção é que outras pessoas vejam e se sintam incentivadas, estimuladas a fazer a mesma coisa. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos no caso dos homens e pelo menos 55 no caso das mulheres. O Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos fica na rua Antônio Sais 425, no centro da cidade. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao 12h30. E São José dos Campos confirmou a primeira morte por gripe H1N1. A vítima é um homem de 61 anos, morador do Jardim das Indústrias, que não tinha tomado a vacina. Ele foi internado na Santa Casa no dia 22 de maio e morreu no dia 30. Este ano, São José dos Campos já registrou 8 casos de H1N1, um de H3N2 e um de influenza B. Vamos ouvir o que a chefe da Vigilância Epidemiológica diz sobre a primeira morte por gripe na cidade.
A gente sabe que pessoas nessa faixa etária, ela tem uma chance maior de evoluir para um caso grave ou óbito por causa de gripe. E essa pessoa, infelizmente, não foi vacinada. Essa vacina também é dada previamente ao período de maior transmissão da doença, que é agora no inverno, né? Então, é dada principalmente uns dias antes, porque é para dar tempo das pessoas criarem imunidade, né? Agora, a partir de agora, as pessoas têm que se prevenir. Bom, para quem não se vacinou, ajude muito a lavar bem as mãos e evitar os locais fechados. Morreu esta madrugada o funcionário da coleta de lixo de Pindamonhangaba, atropelado pelo próprio caminhão da empresa enquanto trabalhava. Ele estava internado no Hospital Regional de Taubaté com politraumatismo e não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Por meio de nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que apura o caso junto à empresa Coletora Pioneira, que é uma terceirizada que realiza o serviço no município. Desde ontem, a nossa produção tenta o contato com a empresa, mas nós não conseguimos retorno. E mais uma vez teve confusão na entrada da Revap. Essas imagens chegaram pelo nosso aplicativo Você na Band Vale. Veja só, 4 pessoas foram detidas e encaminhadas para a sede da Polícia Federal em São José. Eles devem responder por desobediência, desacato, resistência, porte de drogas e crime contra a liberdade de trabalho. A Polícia Federal investiga se esses homens seriam contratados pelo sindicato da categoria para impedir a entrada dos trabalhadores no turno. Já o Sintricom nega as acusações e dá outra versão. Diz que existe um esquema paramilitar com homens armados que impede a livre manifestação dos operários em campanha salarial e em greve reconhecida pela Justiça desde o fim do mês passado. Já a Petrobras disse em nota que o bloqueio de acessos à refinaria Henrique Lage tem sido recorrente e que essas ações são de pessoas alheias às atividades das empresas. A Petrobras disse ainda que tem acionado os órgãos competentes para a liberação dos acessos, bem como adotado as medidas judiciais cabíveis para a segurança dos empregados. Ainda nesta edição, as atrações para o fim de semana na nossa agenda, e depois do intervalo você vai saber os detalhes da geada que atingiu Campos do Jordão esta madrugada. 1 da tarde, 2 minutos, o Band Cidade volta em instantes.